Oi pessoal, Oi pessoal, essa é a Jade, esse é o canal A Literanda. Hoje eu vim aqui fazer uma resenha de Divergente. E quem sugeriu essa resenha foi o Júnior, do canal Mundo Literário. E eu vou deixar o link dele aí na descrição. Ignore esse negócio no meu olho, tá? É que eu machuquei. Divergente é uma distopia e ela é passada em Chicago. E nesse futuro, o governo divide as pessoas em 4 facções. Que são... 4 não, 5. A audácia, a abnegação, a erudição, a franqueza e a amizade. Acho que eu falei tudo certo. Aí, quando tu faz 16 anos, tu tem que escolher pra que facção tu vais. E a atriz, ela era da abnegação e ela faz o teste de aptidão, que é esse teste que tu faz pra te ajudar a escolher pra onde tu vais, pra que facção tu vais. E ela faz esse teste e ele dá com um resultado inconclusivo, ou seja, o resultado do teste dela foi abnegação, erudição e audácia, acho que foi isso. Aí a mulher que tava passando o teste pra ela explica que ela é divergente e que ela não deve falar isso pra ninguém, porque é uma coisa muito perigosa. E que ela tem que escolher uma das facções, né? E a mulher lá sugere a abnegação pra ela, que seria o mais fácil de se camuflar, digamos assim. Eu não vou considerar isso como spoiler, porque... enfim, né, tá? E aqui ela escolhe a audácia. E o livro conta a história da atriz, da adaptação dela na audácia, o que ela faz, conta esse negócio dela ser divergente. Vou tentar não falar nenhum spoiler, espero que eu consiga. Eu gostei muito desse livro, inclusive na época que eu li, ele virou um dos meus preferidos. Mas aí, depois de um tempo, eu conheci Legend, e aí Legend virou minha trilogia preferida. Então, desculpa, Divergente. Mas isso não tira o mérito do livro, porque ainda continua sendo muito bom. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi a história. Eu achei que a história que ela fez e de onde ela tirou a ideia pra fazer essa história foi enfim, uma coisa muito criativa, né? Um negócio que eu não teria nunca imaginado. E ela tirou esse negócio da audácia, esse negócio de superação dos medos de uma parte da psicologia. Por exemplo, a paisagem do medo, ela tirou do tratamento de exposição ao medo, que, se não me engano, acho que é esse o nome. Mas enfim, ela tirou essa ideia de lá, que é quando uma pessoa, pra ela superar o medo dela, ela é exposta àquele medo. Por exemplo, se tu tem medo de cobra, a pessoa vai lá e te mostra uma cobra assim na tua cara. Enfim. Sim, eu adorei o jeito que ela conseguiu juntar isso com a história. Não só na audácia, mas também nas outras facções. Eu achei uma coisa muito criativa e inteligente da parte dela. Mas a principal coisa que eu não gostei nesse livro foi a atriz. Porque, sei lá, ela não é uma personagem muito... sei lá, não tem uma palavra. Ela é uma personagem muito cega, digamos assim. Por exemplo, tem umas partes que ela tem que fazer umas escolhas. E ela só enxerga uma opção. Por exemplo, tem 3 opções lá. Ah, tu pode fazer isso, ou isso, ou isso. E ela só escolhe uma coisa, ou ela só vê uma opção. E ela, claro que ela vai fazer aquilo, porque é a única coisa que ela vê. Inclusive tem uma parte, tem um negócio que eu posso dar como exemplo, tem uma hora que ela tem que escolher entre matar ou não matar esse cara e se ferrar. Mas essas não eram as únicas opções dela. Ela podia, sei lá, atirar na mão dele ou coisa do tipo. Isso foi um pouquinho de spoiler, mas enfim. Pois é, mas aí ela só enxerga essa opção de matar ou não matar. E isso, sei lá, me dá muita raiva. Inclusive, na hora que eu li essa parte do livro, eu fui conversar com os meus amigos e eles também achavam a mesma coisa, que ela era uma personagem muito cega, que ela só conseguia enxergar uma opção pra todas as coisas. E isso te irrita muito. Por exemplo, às vezes ela narra lá, ah, tem tal coisa acontecendo, vê ali, fulano de tal, e fulano de segundo estão conversando, mas não, eu estou olhando para isso, não sei o que, não sei o que. Dá muita raiva, porque tu percebe que tem alguma outra coisa acontecendo e ela não. Aí tu fica tipo, ah, atriz, presta atenção. Essa foi a coisa que mais me irritou no livro, foi a atriz. A segunda coisa que mais me irritou no livro foi o romance dela com o quadro.
Porque apesar de não ter toda aquela enrolação no começo, teve um pouquinho, né, mas menos do que na maioria dos outros livros, o jeito que ela ficava falando sobre ele, tipo, ela idolatrava ele no começo, e dava muita raiva. Não idolatrava, mas enfim. Ela olhava pra ele como se ele não tivesse falhas, sabe? Isso me dava muita raiva. Eu não gosto de romance assim, então isso foi uma das principais coisas de eu não ter gostado desse livro. Tanto que na primeira vez que eu li eu fiquei, nossa, esse romance é muito melhor do que o de outras trilogias e tal. Aí depois eu fui ler Legend, o romance é muito mais adulto. Aí eu, meu Deus, agora é esse. Enfim, tô esperando a próxima trilogia que vai sair pra eu ler e achar melhor ainda. Uma outra coisa que eu também não gostei foi o jeito que ela organizou os livros. Por exemplo, no primeiro livro ela falava sobre uma coisa, aí no segundo mudou completamente de vilão, aí no terceiro aconteceu a mesma coisa. E eu acho que foi por isso que ela meio que se perdeu, tipo, cada livro tem um vilão diferente. Mas o terceiro, eu até gostei do terceiro porque não era só sobre a atriz. Era sobre a atriz, o quadro e todos os amigos dela. Todos eles eram protagonistas, assim, tentando superar os medos e decidir o que fazer da vida. O que eu achei uma coisa muito legal. Por isso que eu gostei do terceiro. Eu acho que o meu preferido... Não, o meu preferido sempre vai ser o primeiro por causa da audácia, né? Que é a minha facção preferida, mas... Enfim, eu também gostei. Então, eu também gostei muito do terceiro. Mas isso também foi uma coisa meio que boa. Por exemplo, no primeiro livro, tu achava que era tal coisa, aí quando tu chegava no segundo, tu era surpreendido. Aí no terceiro, tu foi surpreendido de novo. Então, acho que depende do ponto de vista, mas pra mim foi uma coisa meio mais ou menos. Porque do jeito que ela organizou isso, o terceiro livro, ela fez o terceiro livro ficar muito corrido. Então, apesar de eu ter gostado dessa mudança que ela fez, meu Deus, calma. Apesar de eu ter gostado dessa mudança que ela fez de colocar... Apesar de eu ter gostado dessa mudança dos vilões, que ela mudou totalmente do primeiro pro terceiro, isso meio que prejudicou o terceiro livro, porque ele ficou muito corrido. Uma coisa que eu também gostei com relação à escrita dela, eu adorei a escrita da Verônica. O jeito que ela explicava os cenários que a atriz estava olhando, por exemplo, quando ela chegou na audácia, era uma coisa tão boa que eu conseguia imaginar aquilo perfeitamente. Sobre o final do terceiro livro. Eu gostei, sim, do terceiro livro, apesar do que as outras pessoas dizem, pra mim foi um livro bom. Não foi o melhor dos três, pra mim o melhor continua sendo o primeiro. Mas eu gostei muito do final que ela deu, ela foi sincera a história dela, ela não mudou só por causa dos fãs. Um negócio lá que você já deve ter percebido, né? Mas eu acho... Meu único problema com o terceiro livro foi que ele ficou meio corrido mesmo. Que ela colocou muita informação só nesse livro. Tinha horas que eu lia e eu ficava cansada de tanta coisa que entrava na minha cabeça, assim. É como se eu estivesse estudando, sabe? Pois é, isso não foi bom. Mas a história, assim, continuou muito boa. O problema foi mesmo o desenvolvimento dela. Sobre o filme. Eu gostei do filme, sim. Eu acho que pra quem não leu o livro, o filme foi muito bom também. Esse foi um dos principais motivos de eu não gostar, de eu ter gostado do filme, porque eu vejo um filme, o filme que eu já li, né? Eu vejo pensando nas pessoas que não leram o livro, pra ele ficar bom mesmo. Eu também penso no meu lado de fã, né, do livro do filme ficar uma boa adaptação. Mas eu vejo principalmente pelo ponto de vista das outras pessoas, que devem achar ele bom também. Pois é, eu fui ver com meu pai e ele gostou do filme, ele entendeu tudinho, tanto que depois eu tentei explicar pra ele, mas ele tinha entendido. E... outra coisa que eu também gostei muito do filme foram os cenários. Eu achei que os cenários ficaram perfeitos. Tudinho, tanto... o jeito que eles colocaram a audácia, a erudição, quanto os detalhes, tipo, as armas, as roupas deles, ficou tudo perfeito. Eu acho que não teve nada que eu não gostei no filme. Ah, a minha parte preferida do filme foi quando a Veronica apareceu. Caso vocês não tenham percebido, na parte da tirolesa, ela aparece lá, ela é a primeira que abre a porta, ou a segunda. Enfim, ela
passa pela porta lá. Aí dá pra ver a carinha dela. Tão lindinha. A única coisa que eu não gostei do filme foi que eles tiraram alguns personagens, mas já superei, eles vão aparecer nos outros filmes, né? No segundo, inclusive. E... foi isso que eu achei do livro e do filme. Essa foi uma resenha muito curta porque eu ainda não resolvi o problema com o meu editor, então esse vídeo tem que ter no máximo 15 minutos e no momento tá em 13. Então, me digam o que vocês acharam do filme e do livro aí nos comentários e me deem sugestões pra outras resenhas, outros vídeos pro Vlogmas. E... curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem de novo e... acho que é só isso.